Amados, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como comentei no último vídeo, que estaria gravando um vídeo falando sobre o livro da vida, chegou o momento e nós vamos falar um pouco a respeito do livro da vida. Eu tenho aqui comigo algumas referências que eu vou estar passando para vocês. Peço que depois vocês aí confiram na sua Bíblia, né, as referências que vocês podem estar anotando, que vou estar falando aqui, para que vocês possam conferir. É claro que cada versículo, quando você for conferir, vai ter um contexto, e você também precisa ler esse contexto para você entender do que a palavra está falando ali e o porquê que esse versículo está incluso no texto que eu vou estar passando para todos vocês aqui. Irmãos, quando nós falamos de livro da vida, o que é exatamente o livro da vida? E hoje eu vou começar fazendo uma comparação para que você possa entender. Eu vou comparar o livro da vida, que a Bíblia menciona, com um livro que existe no cartório. No cartório, falando aqui do nosso sistema terreno. Quando você tem um filho ou uma filha, você que já é pai, você que é mãe, e você também que é filho, sabe que funciona assim. Quando nasce uma criança, os pais eles têm a obrigação de colocar um nome nessa criança e vai até um cartório, e nesse cartório é registrado o nome dessa criança. Quando lá no cartório é registrado o nome dessa criança, aí logo então a nação ela entende que tem um membro a mais no seu país. Isso se fosse feito um censo, seria contado com o nome dessa criança que foi registrado no cartório. E no reino do céu também não é diferente. Quando uma pessoa ela nasce de novo para Cristo, o nome dela imediatamente é registrado em um livro, o que a Bíblia chama o livro da vida. Então todos nós, seres humanos, nós fomos criados por Deus. Quando nós somos criados por Deus, não significa que nós somos filhos, nós somos criatura de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós estamos nascendo de novo da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos lá em João, no capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus e ele procura de noite porque ele tinha vergonha. Jesus diz: necessário é que vocês nasçam de novo. E Nicodemos pergunta: como nascer de novo? Porventura voltaria eu ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: não é nesse nascimento que eu estou dizendo, mas é o nascimento da água e do Espírito. Ou seja, quando você reconhece Jesus Cristo como teu Salvador, ele coloca o seu nome no livro da vida. E isso acontece uma festa no céu. Quando um casal ele está esperando o fruto do seu casamento, que é um filho, e a mulher anuncia para o seu esposo que ela está grávida, ali existe uma preparação para o dia que aquela criança vai nascer, e quando aquela criança nasce, causa alegria ao coração dos casais. Isso eu estou falando de uma família que realmente ela segue os preceitos divinos, e ela ama isso. E nós vemos que a Bíblia ela nos ensina também que quando um pecador ele se arrepende, existe alegria no céu, ou seja, existe festa no céu. E eu já quero te convidar para o primeiro versículo que nós vamos estar lendo, e eu vou passar alguns, e você pode anotar aí, depois conferir na sua Bíblia. O primeiro versículo nós vamos ler, ele está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Ou melhor, capítulo 15, versículo 7. Está escrito assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A palavra do Senhor está dizendo que quando um pecador ele se arrepende e ele volta para Cristo, existe alegria no céu, existe festa no céu. É o momento em que ele está nascendo de novo. É o momento em que ele está se entregando para o Senhor. E quando ele nasce, esse pecador arrependido, quando ele nasce, o nome dele é registrado no céu,
assim como uma criança quando ela nasce, que o nome dela é registrado aqui no cartório da terra, quando um pecador se arrepende, o nome dele é registrado no livro da vida, no reino do céu. E aí, é claro, a partir de então, ele passa a ter a cidadania celestial. Eu quero passar um outro versículo também para você, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Nesse versículo aqui, ele é dito por Jesus Cristo, quando Jesus ele manda 70 dos seus discípulos, de 2 em 2, evangelizar, anunciar o reino do Senhor em algumas cidades, em algumas aldeias. E quando os discípulos vão cumprir a ordem de Cristo, eles são surpreendidos, porque quando eles fazem menção do nome do Senhor Jesus, irmãos, as doenças, as enfermidades, elas são curadas. Os espíritos imundos, eles têm que bater em retirada. Então eles veem que o fato deles fazer menção do nome de Cristo, acontece coisas fantásticas, fenomenais, às quais eles não estavam acostumados. E a alegria toma conta do coração deles, que quando eles voltam para prestar conta para Cristo, ou para dar o seu relatório, eles voltam alegres, regozijando, e é claro que qualquer um de nós faríamos isso também. Mas aí Jesus diz para eles o seguinte: não vos alegrais pelo fato dos espíritos imundos vos obedecer, mas a alegria de vocês, ela deve consistir em vocês saberem que o seu nome está escrito no céu. Observa que aqui nós aprendemos muito, mas eu não vou estar explanando. A alegria do cristão não deve ser nas conquistas que ele tem terrena, mas a nossa alegria é em saber que seremos salvos da ira vindoura e que o nosso nome está escrito no livro da vida, lá da vida do Cordeiro, e ninguém vai poder riscar o nosso nome de lá. A nossa alegria consiste em nós sabermos que teremos a salvação. O que a gente conquista na terra vai ficar. É claro que serve para o nosso conforto, os nossos bens materiais. É claro que é muito bom até para o crescimento da igreja, quando nós oramos e pessoas são curadas, quando nós conseguimos expulsar demônios, quando nós conseguimos experimentar um pouquinho da graça de Deus aqui nessa terra, é muito bom. Mas o que é maravilhoso para nossas vidas é sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Quero também deixar para você no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, a palavra do Senhor está escrita assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha só, quem é que vai entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém? Não entrará nela coisa nenhuma que cometa abominação, coisa nenhuma que seja suja, coisa nenhuma que é produzido ou foi produzido por mentira, mas entrará nela apenas aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida tem dono, e o dono desse livro da vida é o Cordeiro. E é quando você se entrega para ele, esse Cordeiro é Jesus Cristo, é quando você se entrega para ele, que ele escreve o seu nome no livro da vida. E para você adentrar nas mansões celestiais, seu nome tem que estar escrito lá. Se o seu nome não for achado no livro da vida do Cordeiro, você não entra na cidade santa. Seguindo em frente, amados, eu quero deixar ainda para vocês no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, que é a primeira vez neste livro que aparece essa menção do livro da vida. E nesse livro está escrito assim, Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha o que a palavra de Deus está te falando. Que o que vencer, de maneira nenhuma terá o nome riscado do livro da vida. Significa que para você chegar lá, você vai ter luta.
tribulação, dificuldade, mas você tem condições de vencer. E quem vai ser escrito no livro da vida? Não é aqueles que são fracassados, mas os vencedores. E quando eu falo de fracasso e de vencedor, eu não estou falando de vencedor aqueles que conquistam bem materiais. Eu estou falando de vencedor aquele que vence o pecado. E estou falando que é fracassado aquele que se entrega ao pecado. Observa que aqui é uma citação totalmente voltada para o mundo espiritual. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Receberá novas vestes, seu nome não será arriscado. E o Senhor ainda diz, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Apocalipse 13, versículo 8, está escrito assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito da adoração à besta, ao anticristo, ao falso profeta que vai surgir. E o Senhor está dizendo que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida são os que vão adorar a besta e o falso profeta, ou seja, vai adorar o anticristo, porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele tem o selo de Deus, ele não se prostrará perante a besta, ele não se prostrará perante o anticristo, porque ele está selado pelo Senhor. Seu nome estando escrito no livro da vida, isso significa garantia de salvação, de redenção para você. Apocalipse 17, versículo 8, eu estou correndo para que o vídeo ele fique o menor possível. Apocalipse 17, versículo 8, está escrito assim: a besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Olha só. Quem é que vai admirar os atos da besta? Quem é que vai admirar os atos desse homem cruel? Aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Então, amado, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, se faz necessário você reconhecer Jesus como seu Salvador. Quem sabe através dessa mensagem você possa tomar essa decisão e se entregar a Cristo. Vou ler ainda outro versículo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, do 12 ao 15. Depois você medite, está escrito assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para escapar do lago de fogo, teu nome tem que estar escrito no livro da vida. É isso que a palavra do Senhor ela está dizendo para você hoje. Então medite nesta palavra. Eu quero ainda ir lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 32, quando o povo fizeram deuses, imagens de ouro, e pecaram contra Deus. E Moisés faz uma oração ao Senhor, porque Deus estava disposto a condenar todo aquele povo. Versículo 32 e 33 é o que eu vou ler para você. Está escrito assim: a oração de Moisés, o pedido de Moisés a Deus. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Moisés, na defensiva ali do povo, porque o povo tinha pecado,
Moisés ora a Deus e diz: Senhor, perdoa este povo. A gente vê Moisés como um grande líder, ao ponto dele colocar-se na defensiva daquele povo e dizer para Deus: se o Senhor não perdoar este povo, então risca o meu nome deste livro que o Senhor diz que tem aí. E a resposta de Deus para Moisés é o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Deus disse para Moisés que riscaria apenas aquele que cometesse o pecado. Vou ler o último versículo que está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, uma fala do apóstolo Paulo, onde ele diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Amados, esta é a palavra que eu gostaria de deixar para o seu coração. E mais uma vez fazer um apelo a você que ainda não se rendeu a Cristo. É tempo de você entregar-se ao Senhor. Essa pandemia está pegando, e está pegando para valer. Está matando muitas pessoas. Mas Jesus, ele quer te dar vida. E Jesus não quer apenas te dar uma vida terrena, uma vida abençoada aqui na terra. Jesus, ele quer te dar uma vida eterna, uma vida que não se acaba. E quando você levantar a tua mão e de teu coração se entregar ao Senhor Jesus Cristo, ele escreverá o teu nome no livro da vida e o céu entrará em festa, porque um pecador se arrependeu. É como uma pessoa que acabou de nascer e foi registrado lá no céu, no livro da vida. Eu quero orar junto com você, que você possa, nessa oração, abrir o seu coração para Deus. E peça para Deus te revelar a palavra dele e depois dê uma vasculhada em todos os versículos que a gente te passou e que você possa meditar no contexto dessa palavra e verá que é muito melhor ter o seu nome escrito no livro da vida do que apenas ter uma vida aqui nessa terra gozando das coisas daqui e perder a tua salvação. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, eu quero entregar em tuas mãos todas as pessoas, ó Pai, que ainda não te reconheceram como Salvador. Que essa mensagem possa chegar a esses corações e que elas, meu Deus, possam entender e compreender que sem o Senhor nós não somos nada. Por isso eu te peço, vai de encontro a essas almas, para que elas possam, entregando a sua vida ao Senhor, ter os seus nomes escritos no livro da vida. Também peço a tua bênção, meu Deus, sobre todos aqueles que já te aceitaram e que já têm o nome escrito neste livro. Que eles possam, meu Deus, cada dia mais e mais te adorar, exaltar, glorificar o teu nome. E ainda que eles sejam perseguidos, humilhados, maltratados, que eles jamais venham desistir deste caminho. Pai, em nome de Jesus, eu declaro todos abençoados e agraciados para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.